A gente retorna aqui com o SP e você que sempre está em movimento já deve ter percebido que pelas cidades a gente tem uma presença muito grande e cada vez mais crescente de veículos elétricos. Carros, até caminhonetes, não é verdade? Motos, e-bikes e muitas vezes quem mora em condomínios, tanto verticais quanto horizontais, não tem a possibilidade, ou até então não tinha a possibilidade, de ter um carregador individual, por conta de uma série de situações, né? A gente tem, cada condomínio tem a sua lei, tem o seu regimento, não é verdade? Só que isso deve mudar a partir de agora. A partir de agora, os moradores de condomínios podem instalar carregadores individuais para carros elétricos, porque o governo do estado sancionou a lei que assegura, pessoal, o direito aos moradores de instalar a chamada estação de recarga em vagas de garagem privativas de edifícios residenciais e também comerciais, isso valendo para todo o estado de São Paulo. Essa instalação, obviamente, deve seguir normas técnicas e de segurança, como tudo na vida, não é mesmo? Para garantir aí que não se tenha nenhum imprevisto, nenhum transtorno. E para a gente abrir esse assunto, porque esse movimento para verde em relação aos carros tem crescido demais. Nós vamos conversar agora com o advogado imobiliário Pedro Ricardo. Primeiro assim, obrigado por aceitar o nosso convite. É um assunto que muitas pessoas têm interesse, como a gente comentou, essa frota está aumentando e o meio ambiente agradece com toda certeza. Como funciona na prática a partir de agora com essa lei sancionada pelo governo do estado? Boa noite para o senhor. Boa noite, Nelson. A partir de agora, os moradores interessados em instalar um carregador elétrico, eles não dependem da permissão do condomínio para isso. Eles precisam sim comunicar previamente, mas diferente de como era antes, o condomínio não precisa autorizar que ele faça isso. Bom, eu estava conversando com algumas pessoas na redação e a primeira dúvida, muitas pessoas moram em condomínio, é a seguinte: quem vai pagar essa conta? Vai ser rateio? Não. Na verdade, eu imagino que isso é muito óbvio, né? A conta fica individual, assim como o próprio carregador. Estou errado? Exatamente. Os custos de instalação do carregador elétrico, bem como os custos de consumo de energia, eles são do morador e a energia, ela é ligada na unidade e não na rede comum do condomínio. Então, quem usa aquela energia para carregar o seu carro, arca com o pagamento da conta. Acompanhe agora, né? O que isso deve mudar daqui para frente? Deve ser natural, gradativo? As pessoas precisam obter mais informações? Onde a gente consegue ter esse acesso? Olha, o primeiro lugar para buscar informações é junto à administração do condomínio. São eles que têm o conhecimento técnico, do local, vão poder informar esses detalhes que vão facilitar a instalação, e fora o condomínio, buscar junto aos portais das autoridades competentes, principalmente da concessionária de energia, que também fornece as especificidades inerentes a quem quer fazer uma instalação de um carregador desse tipo na sua unidade. Trabalha na área, entende bem do mercado, né? Quais eram os grandes empecilhos antes dessa lei ser sancionada? Essa instalação acontecia ou não acontecia? Ocorriam discussões, imprevistos? Qual que era os principais problemas que a pessoa enfrentava? O principal empecilho, Nelson, era que antes de haver uma normativa específica, boa parte dos condomínios, em razão dessa ausência de normas, negava, impedia a instalação desses carregadores, por receios relativos à segurança, etc. Então, o que a lei veio fazer é justamente impedir que o condomínio se negue à instalação. Ela criou regras para permitir que quem deseje possa instalar independentemente da concordância ou não do condomínio. Eu estava conversando com algumas pessoas que moram em condomínio e que têm veículos elétricos. Uma delas me relatou que a resposta do condomínio não foi nem a questão da segurança, foi que alterava a estética das casas. Então, assim, é uma questão muito complicada, né? Porque a gente... enquanto a gente vê essa questão crescendo, muitas pessoas caminhando para trás nesse sentido, né? Exatamente. Essa questão de alteração de fachada nos condomínios é uma questão que dá muita discussão.
Mas existem sim caminhos para viabilizar a instalação de carregadores elétricos, que hoje os veículos elétricos são uma realidade, cada vez mais gente está comprando, né, sem que isso implique em uma questão estética nas unidades, né? Nos prédios, nas garagens subterrâneas, isso não vai afetar em nada a imagem do edifício, do condomínio, né? É muito mais vantajoso permitir que os condomínios instalem do que deixar que as administrações se baseiem nessas questões pequenas para impedir essas instalações. Vai transformar e deixar a estrutura muito mais moderna, né, condizente com o momento que a gente vive atualmente. Isso deve futuramente mudar os novos condomínios, as novas plantas, as novas construções? Com certeza. A maior parte dos problemas em relação a carregadores elétricos vinha de condomínios antigos, condomínios já existentes. Hoje, o que se percebe é que as construtoras que estão lançando novos condomínios, elas já planejam antecipadamente nos seus projetos toda a infraestrutura para que ou o morador tenha o seu carregador elétrico individual, ou que haja um espaço reservado dentro da garagem do edifício, por exemplo, para que sejam colocadas vagas coletivas de carregamento de veículos elétricos. Doutor Ricardo, queria aproveitar aqui, né, por você ter disponibilizado esse tempo, sei que a agenda é bastante cheia, participar, esclarecer, levar essa informação para quem nos acompanha aqui para as regiões de Araçatuba, Rio Preto, né, Presidente Prudente, a gente chega para quase 200 cidades. Muito obrigado, tá bom? E fica aberto o espaço, sempre que o senhor tiver situações nesse sentido para informar esse público que é crescente, pode chegar que a gente abre essa janela. Muito obrigado, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. Certo, tamo junto.